Então, bem-vindos ao programa Chip. Hoje a gente vai trazer um pouquinho para vocês sobre o mundo dos cartuchos. Não tem corte. Sobre o mundo dos game boards. E aí a gente vai fazer um percurso sobre vários jogos de tabuleiro que todo mundo que está aqui contribuiu. Então a gente vai apresentar alguns jogos de tabuleiro, começando aqui pelos mais tradicionais até chegando os mais complexos. Então aí, vamos começar. Tá gravando aí, Bruno? Uhum. Você conhece o Go, Bruno? Uhum. Não vou falar então. O que é Go? Então vamos lá. Para começar aqui, esses são jogos bem tradicionais de tabuleiro. Esse aqui, que é o primeiro que a gente quer mostrar, é um jogo que chama Go, de origem chinesa, apesar que ficou bem popular no Japão. Então. O que é bacana desse jogo aqui é a simplicidade dele, é um design muito básico, assim, são duas peças pretas ou brancas. Esse aqui é o tabuleiro maior, que tem 18 linhas, mas tem tabuleiro de 6, 9, 11, enfim. O que é interessante é que o Go, a palavra Go significa cercar. Então você não mexe nas peças, você só coloca as peças onde você quer nas inserções, né? E aí o teu objetivo é cercar o oponente. Então é um jogo muito simples, é considerado um dos jogos mais complexos até hoje criados, assim. Tem campeonatos. Dizem que jamais uma partida repetiu a outra, né? Jamais, porque é meio complicado se repetir aqui. Então é um jogo bem bacana, pela simplicidade, como eu falei para vocês, e que gera essa complexidade bem dinâmica do jogo. E é muito legal que os territórios eles são flutuantes, porque ao mesmo tempo que eu ganhei essas duas, se ele consegue cercar uma peça minha, ele tira isso que era meu, passa a ser dele. Então ele é bem dinâmico. É um espaço que vai sempre se modificando, né? Esse aqui é o xadrez convencional, xadrez. Tem uma lenda sobre o xadrez, né? Você já ouviu? Aqui tinha um rei que ele não encontrava desafios e ele queria muito encontrar algo que conseguisse desafiar ele e entreter. Aí ele mandou chamar o cara mais inteligente lá do reino. O cara chegou, pediu um dia para criar um jogo e criou o xadrez, com um movimento característico de cada peça, tudo certinho. E aí o rei ficou maravilhado com o xadrez. Pode pedir o que você quiser que eu vou pagar do que você quiser. Aí ele falou, sério mesmo? Sério. Então tá bom. Então eu quero uma moeda de ouro na primeira casa e que vá dobrando a cada casa seguinte do tabuleiro. Fim das contas, o rei deu toda a riqueza e não tinha preenchido o tabuleiro todo. Bem legal. A diferença desse xadrez específico é que ele tem um design, um desenho da escola Bauhaus moderna, né, Ju? Uma escola alemã, na mesma época da Revolução Industrial, onde eles estavam pensando sobre como que a indústria podia, como a gente podia projetar coisas que pudessem ser produzidas em larga escala. Então a preocupação da Bauhaus era que a forma seguisse a função e que isso fosse uma coisa clara para qualquer um entender. Então o xadrez da Bauhaus é muito interessante porque todas as peças que fazem parte dele, elas trazem a função de movimento. Então, por exemplo, o cavalo, né, em L. O cavalo ele anda em L. Então o design da peça é em L. Então, quando você olha a peça do xadrez da Bauhaus, você entende como você tem que andar. Então, ele é autoexplicativo, na verdade. Ele ensina a gente como jogar. E ele tem várias regras, enfim. Mas é legal falar isso porque o design dele foi pensado em função de uma regra do jogo, que é como as peças se movimentam. Perfeito. E agora? Então, eu acho que é legal falar que isso é a base, então, de vários jogos que nós vamos mostrar hoje, são jogos mais modernos e tal, e que todos eles trabalham muito a questão da criatividade, imaginação, até às vezes para as crianças, jovens e adultos, e nossa. É isso. Velhos nerds. Velhos nerds. E agora, o que a gente pode falar? Não, pode ficar. Começou com o Mark. Não, eu vi muito. Não, eu tava falando do lado.
falando. Fica assim. Bom, Vai. vou falar um pouquinho aqui sobre o Dragon Quest. Né? Ele é um RPG de tabuleiro do ano de 93, 94. No Brasil, na década de 90, foram lançados 4 RPGs de tabuleiro. O Dragon Quest, Dungeons Dragons, First Quest e o Heroes Quest. Esses 4 tinham 2 que se complementavam, que é o Heroes e o First. E esses 2 são independentes, mas são jogabilidades bem parecidas. Onde você começa com um herói, tem, por exemplo, os heróis em miniaturas, né? E você começa a caminhar pelos corredores e salas e elas vão se revelando. Tem as portas de entrada, os monstros, e você vai batalhando com eles, jogando os dados, né? Dependendo da arma, às vezes é um D9, um D6, um D20. E os monstros são representados por essas cartas também, onde demonstram o que cada um faz, a explicação e tudo mais atrás. Aqui já começa essa questão de jogo mais uma história narrativa. Sim, e tem as aventuras, né? Por exemplo, ó, Cada um disso aqui seria uma jogabilidade ou não? não, a jogabilidade é a mesma, que parte do livro de regras. Só que, por exemplo, esse daqui é um livro de aventura, né? Então nele tem o desenho do mapa, tá pra mim fazer dar uma filmada, como vai ficar distribuído alguns monstros pelo mapa. Isso aqui só o mestre, que é quem está conduzindo o game, tem acesso. Tem a história da aventura, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Então tem um que fica só com o mestre. Isso, o mestre ele tem que conhecer bem o livro de regras e a aventura Isso que vai aqui tudo acontecer. é uma aventura É uma só? aventura, começa aqui, ó, o chamado da glória. Então o mestre faz uma introdução para os jogadores, distribui as peças pelo mapa, né, de acordo com a aventura em questão, e aí ele conduz. Então, por exemplo, a hora que entra no E, ele vê lá qual que é o E, tá? O E está aqui. Então o E é a caverna da armadilha. Aí quando alguém pedir para entrar, o E passa por lá, o mestre faz o ocorrido que está aqui, entendeu? Às vezes surgem monstros, surgem armadilhas. Esse aqui é o Dixit. É um jogo bem diferente de todos os outros, porque ele é um jogo mais simples, mas não menos interessante. O mais legal é que ele é um jogo que parece, né, na primeira vista, totalmente sem sentido, e ele é um jogo de pura construção de sentido. Como que funciona o Dixit? Os personagens são coelhos, já é a primeira coisa sem sentido do jogo, que andam por esse tabuleiro de 0 até 30 e ganha quem chega no último lugar, que é o número 30. Como que você anda no tabuleiro? Aí você precisa usar as cartas. Cada jogador recebe o tanto de cartas que tem de pessoas jogando. Então aqui a gente está em 6, então cada um tem 6 cartas na mão. A ideia do jogo é a seguinte: eu vou pegar uma carta, todas as cartas elas têm. Eu acho legal mostrar e depois embaralhar de novo. Então, na verdade, a ideia é você olhar para suas cartas e buscar um título para elas, tá? Título qualquer. Um título qualquer. Qual que é o objetivo? Na hora que você dá esse título, você tem que pensar muito bem por quê. Cada um vai escolher uma carta que tem na mão que ele acha que tem a ver com esse título que a pessoa deu. E aí essas cartas vão se combater. Então a gente vai misturar, ninguém vai saber de quem é a carta, vai virar todas elas. E esses papeizinhos com números é o teu voto. Eu voto na carta 1, 2, 3 ou 4. Nós vamos jogar. Então eu vou escolher uma carta e dar um título. Vocês vão procurar aí uma que vocês acham. Você vai ter que esconder o voto, tá? Não pode votar aberto. Pequeno Príncipe. Cada um busca. Número 6. Não, vamos fazer o contrário? 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora a gente Aí pega você aqui a vai fichinha. Você vai olhar e falar qual que eu acho que é o Pequeno Príncipe. Exato. Você tem que acertar, na verdade. Não, qual que eu acho que é o melhor pequeno. Não, tem que acertar qual é a tua. A dela. O objetivo é vocês acertarem qual é a minha, mas a minha não pode ser tão óbvia, porque se todo mundo votar em mim, por exemplo, eu não ando no jogo, tá? Então tem que ser sempre a minha. Coloca a fichinha como é que é. Coloca a fichinha aqui. Na verdade eu tenho que errar a tua. Já sim ou Você não? tem que acertar. Se você acertar, você anda 3 Não, já sim? Como é que Não, é? aí agora vira. Não, a minha. Não, mas deixa eu perguntar uma coisa aqui, pra entender o jogo. Se eu estiver atrapalhando vocês, fala. Não.
Por exemplo, você fez um tema relacionado à carta. Você não inventou um tema nada a ver com a carta. Você não pode nem falar uma coisa que não Muito tem nada óbvio. a ver, nem uma coisa muito óbvia. Mas tem que parecer. Tem que Tem. parecer. Tem que ter a Mas ver. é, Você não pode. Tá, tem que ter a ver. Porque aí o que é legal, a construção do sentido, que parece que é sem sentido na hora que você olha a carta isolada. Porque depois você vai ter que explicar o porquê do tema. Não, você não tem que explicar, mas se você olhar em todas essas cartas que vocês escolheram, a minha está no meio delas, todas têm uma história que parece ser Pequeno Príncipe. Então você vai votar, às vezes o voto de todo mundo não vai nenhum para mim. Se ninguém votar em mim, todo mundo votar na carta que ela pôs, ela anda e eu não ando. Isso.